Muito bem. Nessa aula nós vamos continuar o detalhamento da substituição tributária. Já vimos na aula anterior que os casos de responsabilidade tributária estão autorizadas pelo artigo 128 do CTN, com aquelas características, a previsão em lei, de modo expresso. A terceira pessoa tem que estar vinculada ao fato gerador e pode excluir o contribuinte ou atribuir a ele em caráter supletivo o cumprimento total ou parcial da obrigação. E vimos que as responsabilidades por transferência estão expressamente previstas no CTN. Vimos que a responsabilidade por substituição, a obrigação já nasce para o responsável, ao invés de nascer para o contribuinte e ser transferido depois. E nas responsabilidades por transferência, como o próprio nome diz, a responsabilidade, a obrigação nasce para o contribuinte e é transferida para o responsável. Mas nós estamos estudando os casos de responsabilidade por substituição e vimos o primeiro deles, na aula passada, que é a responsabilidade por substituição para operações subsequentes ou posteriores ou para frente, como chama o STF, ou progressiva. Então, agora vamos ver a substituição tributária para operações anteriores. Vamos lá. Imaginem, o gado vai ser abatido, vai ser levado para o matador, está lá o boizinho triste, vai ser levado para o matadouro. Ao sair da propriedade rural, ocorre o fato gerador do ICMS, que é o ICMS 1. Ao sair do matadouro, o fato gerador do ICMS, que é o ICMS 2, fato gerador 2. Ora, qual é o objetivo da substituição tributária? Facilitar a arrecadação e a fiscalização. Na situação anterior, na responsabilidade que nós vimos na aula passada, para a substituição para operações posteriores, em que a indústria é responsável pelo recolhimento do imposto das etapas subsequentes, é porque fica muito mais fácil você fiscalizar 10 indústrias que produzem cigarros do que centenas de milhares de pontos de venda de cigarro. Agora, nesse caso que estamos vendo, é muito mais fácil você fiscalizar um matadouro do que dezenas de propriedades rurais que levam gado para ser abatido lá. Então, determinou-se que esse ICMS 1 será recolhido posteriormente pelo matadouro. Essa é uma substituição para operações anteriores, ou também chamada pelo Supremo Tribunal Federal de substituição para trás, ou regressiva, ou ainda diferimento. Diferir é postergar. Ora, diferimento é uma substituição tributária em que o imposto é diferido, é postergado o ICMS 1 para uma etapa seguinte. Então, esta é a substituição para operações anteriores, ou para trás, ou regressiva, ou diferimento. Ao contrário da primeira que nós tínhamos visto na aula passada, em que a responsabilidade era para operações posteriores. Muito bem, voltando para mim, mas existe também uma possibilidade de substituição tributária para operações concomitantes, que ocorrem ao mesmo tempo. Vamos ver o exemplo disso? Imagine o seguinte: quando um produto sai da indústria, vamos imaginar que ocorra o fato gerador do ICMS 1. Mas há também um serviço de transporte nessa hipótese. E o serviço de transporte intermunicipal ou interestadual é tributado pelo ICMS, dando origem, portanto, ao ICMS 2, cujo contribuinte é o transportador. Mas pode a lei atribuir a responsabilidade deste imposto, cujo contribuinte é o transportador do ICMS 2, pode ser atribuída a responsabilidade ao industrial pelo recolhimento desse imposto incidente sobre o serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Observem que as operações são concomitantes, porque quando ocorre o fato gerador do ICMS 1, que é a circulação da mercadoria, concomitantemente está havendo o fato gerador do ICMS 2, que é o início do serviço de transporte. São operações concomitantes e, portanto, pode ser atribuída a responsabilidade ao industrial. Portanto, nós temos 3 tipos de responsabilidade. Eu vou pedir para o Vitor voltar rapidinho, Vitor, volta tudo lá para a gente ver os 3 tipos agora, pode ir voltando.
Pode ir voltando só para a gente olhar a figura. Isso, pode. Agora adianta um pouquinho, vamos lá, mais um pouco, vamos chegar lá. Só para a gente lembrar com detalhes isso, pode voltar, pode ir adiante, pode. Aí, ótimo. Esse é o primeiro tipo, substituição para operações subsequentes ou para frente ou progressiva. A indústria tornar-se-á responsável por um imposto devido por uma etapa seguinte. Agora eu já vou tocando por aqui mesmo. Substituição tributária para operações anteriores ou diferimento ou regressiva e para operações concomitantes. São os 3 tipos de responsabilidade por substituição tributária. E voltando para mim, cuidado, que na verdade pode haver uma combinação desses 3 tipos. Pode, por exemplo, um estabelecimento ser responsável pelo ICMS devido nas operações anteriores e nas posteriores. Isso ocorre, por exemplo, com energia elétrica. A empresa distribuidora de energia elétrica, ela é responsável pelo imposto devido nas operações anteriores a ela e pelas operações posteriores. Ela paga, na verdade, 3 impostos. Um relativo à operação anterior do ICMS, outro relativo à obrigação própria da saída dela e outra relativa às saídas posteriores. Então, pode haver uma combinação desses 3 tipos de responsabilidade. Ok? Para operações anteriores, posteriores e concomitantes. Mas esse é o primeiro grande grupo de responsabilidade, as responsabilidades por substituição tributária. Mas nós precisamos olhar agora as responsabilidades por transferência. Estas estão previstas expressamente no CTN, no Código Tributário Nacional. E tem aquela característica de que a obrigação nasce para o contribuinte, sendo transferida para o responsável depois. Boba, então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Quais são os casos de responsabilidade por transferência que nós vamos conhecer a partir de agora? Vamos lá. Responsabilidades por transferência. Nós vamos fugir um pouquinho da ordem dos artigos para ficar mais didática essa parte. Nós vamos começar com a responsabilidade por transferência de terceiros, do artigo 134 do Código Tributário Nacional. Depois, as responsabilidades por infração, dos artigos 135 a 138 do CTN. Depois, as responsabilidades por sucessão, dos artigos 131 a 133 do CTN, dividido da seguinte forma: sucessão imobiliária, artigo 130, sucessão empresarial, artigos 132 e 133, e responsabilidade pessoal, artigo 130 do CTN. Então, são esses os tipos de responsabilidade por transferência que nós, a partir de agora, vamos nos dedicar ao estudo. Antes ainda, voltando para mim, há um detalhe importante nessa questão aqui. Qual é esse detalhe importante? Eu vou pedir para o Vitor colocar lá um quadrinho enquanto eu faço um comentário, para que a gente possa exemplificar. Vocês sabem que o direito tributário é um direito obrigacional. Nada mais misterioso que isso. É uma relação obrigacional, com características que a diferenciam de uma relação obrigacional privada. Lógico. Mas é uma relação obrigacional. Uma das características fortes que a diferencia é o fato de que na relação obrigacional privada, quando eu pego um dinheiro emprestado com alguém, por exemplo, imediatamente surge a obrigação de eu pagar e o direito daquela pessoa receber. Obrigação e direito surge imediatamente na relação obrigacional privada. Na relação obrigacional tributária não é assim. Ao ocorrer o fato gerador, nós já sabemos que a obrigação tributária surge imediatamente. Mas o direito da Fazenda Pública cobrar, que é o crédito tributário, este direito depende de uma atividade chamada lançamento.
Esta é uma grande diferença da relação obrigacional privada para a relação obrigacional tributária. O fato de que na relação obrigacional tributária, obrigação e crédito são coisas absolutamente distintas e não surgem imediatamente uma com a outra, ao contrário da relação obrigacional privada. Na relação obrigacional tributária, surge a obrigação, mas o direito da Fazenda Pública cobrar depende desse lançamento que nós vamos estudar com todos os detalhes lá no artigo 139 em diante do Código Tributário Nacional, no título Crédito Tributário. Ora, nós já sabemos, por exemplo, que se eu adquirir, vamos estudar com mais detalhes, se eu adquirir um bem móvel ou imóvel, nós vamos ver os detalhes, mas já sabemos que eu serei responsável pelos tributos incidentes sobre esse bem. Ótimo. Mas vamos imaginar que, em determinada circunstância, o indivíduo vai adquirir um bem qualquer e que haja tributo incidente sobre esse bem, tributos não pagos incidentes sobre esse bem. Ora, então vamos criar uma situação para que a gente possa entender o próximo artigo nosso. Vamos lá. Então, imaginem que numa situação em que aqui houve a aquisição do imóvel. Mas 3 tributos eram devidos aqui e não tinham sido pagos. Aqui relativo ao fato gerador 1, aqui relativo ao fato gerador 2 e aqui relativo ao fato gerador 3. Maravilha. Só com um detalhe. O fato gerador 1 já lançado. O fato gerador 1 já lançado. O fato gerador 2, sendo lançado, já havia iniciado o lançamento, mas não terminado. E o fato gerador 3, na época da aquisição, não iniciado o lançamento. Então, nós temos essas 3 situações com relação aos tributos que o responsável, a partir da aquisição, o adquirente, tornar-se-á responsável pelo pagamento deles. 3 tributos, sendo que nessa circunstância, um cujo fato gerador já tinha sido lançado, outro cujo fato gerador estava sendo lançado e um cujo fato gerador não havia sequer iniciado o lançamento. Ora, como é que funciona isso? Será que o responsável, ele será obrigado pelos 3 tributos? Ora, será que ele vai ser responsável pelos 3 tributos? Na verdade, ele vai ser responsável sim pelos 3 tributos. Ou seja, o artigo 129 do Código Tributário Nacional, o artigo 129 do nosso CTN determina que ele será responsável pelos 3 tributos, sim. Voltando para mim, e eu vou pedir para o meu amigo Vitor lá, que está sofrendo comigo hoje no vai e vem, coloque lá para nós o dispositivo, o artigo 129, para nós entendermos como é que funciona isso. Ou seja, por que o adquirente do bem, neste caso, torna-se-á responsável pelos 3 tributos, cujo fato gerador já tinha sido lançado, cujo fato gerador estivesse sendo constituído pelo lançamento, já tivesse iniciado, mas ainda não terminado, e aquele cujo fato gerador não tinha sequer iniciado o lançamento. Legal? Então vamos lá para o artigo 129, um anterior a esse, por favor, Vitor. Ótimo, então vamos lá. Aí, está ótimo. Artigo 129. O disposto nessa seção, ou seja, de toda a questão de responsabilidade tributária, aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data nos atos nele referidas,
e aos constituídos posteriormente, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Portanto, este é um detalhe fundamental. O adquirente tornar-se-á responsável por todos os tributos devidos, quer já tenha sido iniciada a constituição, mas não acabado, quer já tenha sido constituído pelo lançamento, quer ainda não tenha iniciado o lançamento. E o último detalhe aqui, com relação a esse aspecto, é uma jurisprudência importante do STJ. Nada obstante os artigos 132 e 133, que vamos estudá-los, apenas refere-se a tributos devidos pelo sucedido, o artigo 129 dispõe que a seção toda de responsabilidade aplica-se igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição, compreendendo o crédito tributário não apenas as dívidas decorrentes de tributos, mas também de penalidades pecuniárias. Voltando para mim, então esse é um detalhe importante que nós temos que observar a partir de agora. Muitas vezes nós vamos estudar nos próximos artigos de responsabilidade, o código se refere apenas a tributo, mas o STJ já avisou, olha, embora o CTN só diga respeito a tributo, e nós vamos ver isso nos próximos encontros, a responsabilidade é para tudo que for devido, relativo àquele tributo. Ok? Muito bem. No próximo encontro, continuamos os casos de responsabilidade expressos no CTN. Até lá.